Oi, amigos, tudo jóia? Vamos aí hoje mostrar aí para vocês um pouquinho sobre planejamento, busca. Então acho que vai ser um tema bem interessante aí e espero que vocês gostem bastante. Então eu vou misturar esse tema aí de planejamento, busca, um pouquinho com a ferramenta que a gente está desenvolvendo no grupo de pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia, que é onde que eu estou fazendo meu doutorado, e espero que vocês gostem. Então estamos aí aberto para vocês poderem perguntar, tirar a dúvida, sugestão, melhorar o nosso trabalho e tudo mais. Então vamos aí começar com mostrando aí para vocês um pouquinho sobre o que é busca, o que é planejamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes, então fica aí uma base simplesmente para vocês poderem estudar e tendo dúvida aí, eu estou à disposição. Tranquilo? Então vamos lá, meus amigos nerds. Então, aí o nosso tema é algoritmos de busca em tempo real e planejamento com JavaFF. Então, aí são só alguns tópicos que eu tenho nessa apresentação, mas eu vou pular até algumas coisas. Então, a gente vai focar principalmente no algoritmo de busca, planejamento e falar um pouquinho do ambiente de testes que a gente desenvolveu no grupo de pesquisa da UFO e é voltado para realizar testes juntando planejamento e busca. Então, o que é a ideia? A gente tem algoritmos de busca. O que são algoritmos de busca? Basicamente, a gente tem um estado inicial, um ponto inicial, e a gente quer chegar numa meta. Então, por exemplo, a gente tem um ponto em uma cidade A e queremos chegar na cidade B. Então, o algoritmo de busca ele vai prover a solução que consiste em um conjunto de estados que, a partir do estado inicial, eu consiga atingir a minha meta. Então, pensando aqui, por exemplo, em Uberlândia, eu quero sair do bairro Santa Mônica e chegar lá no centro. Então, eu tenho que fazer um conjunto de estados que serão um caminho. Então, isso corresponde ao quê? A nossa solução, que o algoritmo de busca vem propor para a gente. Nós temos basicamente dois tipos de algoritmos, offline e online. Qual que é a diferença? Offline, ele calcula toda a solução antes de executar a primeira ação. Tranquilo? E o online, ele avalia localmente e já executa a ação. Então, é um cara mais voltado ao tempo da primeira ação. Então, planejamento. O que consiste planejamento? É também uma parte de inteligência artificial, da mesma forma que busca, só que planejamento está voltado mais em gerar um plano a partir de um conjunto de ações. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é unir planejamento e busca. Ou seja, eu tenho ações, eu quero saber quais são as ações que me levam do estado inicial até a minha meta usando os algoritmos de busca. Então, para isso que a gente tem o JavaFF, que é para unir essas duas áreas da inteligência artificial de uma forma mais fácil aí para a gente. Fica molezinha para a gente trabalhar. Então, tem planejamento. A gente tem vários planejadores aí. Então a gente vai trabalhar com o JavaFF, que é basicamente esse JavaFF, é a implementação de um planejador chamado Fast Forward, que ele é feito em C++. O que o JavaFF vem trazer a mais diferente do FF? É simplesmente facilidade. A gente desenvolve algoritmo de busca mais fácil, fica facinho. Como diria um amigo meu, fica teta. Então vamos lá. E também fica mais fácil a gente customizar ele como planejador. Então aí a gente tem algoritmo de busca, a gente tem vários algoritmos de busca, pessoal, e vários planejadores, já vários algoritmos de planejamento. Então eu vou falar aí sobre o LRTA. Então eu já falei dessa parte, a gente tem vários algoritmos de busca, de busca offline. A gente tem aí, por exemplo, o A estrela, que é muito famoso, tem o Dijkstra, tem o busca em profundidade, busca em largura e assim por diante. Eu estou até pretendendo mais para frente até falar um pouquinho sobre busca em profundidade, busca em largura em outro post. Eu vou ver se eu monto isso daí e passo para vocês, galera. Então a gente tem também algoritmos online, alguns exemplos que o mais básico de todos, que é o LRTA, que eu vou falar para vocês, tem o Falcons, o SLA Estrela, que foi usado tanto no meu mestrado, que é muito interessante para fazer trabalho de escalonamento de tarefas, recursos, o SLA Estrela T, o LRTA LES, também, que é muito interessante. Então a gente tem vários algoritmos aí, tanto offline quanto online. Então, o que é a diferença entre o A estrela e o LRTA? O A estrela, ele prima em encontrar
toda a solução antes de executar o primeiro movimento. Então ele acaba gastando mais tempo, de acordo com o tamanho do problema, para realizar o primeiro movimento, enquanto que o LRTA ele é mais rápido. Contudo, no caso quando a gente compara o tempo para achar a solução ótima final, o LRTA demora mais. Então a gente acaba ganhando em um ponto e perdendo em outro. Então isso vai depender de acordo com o nosso tipo de problema. Onde que o LRTA é interessante de a gente aplicar esse LRTA? Geralmente em ambientes que a gente não conhece todo o espaço de busca, correto? E ambientes, principalmente, que ocorrem em tempo de execução. A gente não tem todo o tempo para planejar, para fazer um processo de busca. Então, nesse momento, entram os algoritmos de busca online, que a gente consegue ter um resultado aí legal nesse tipo de ambiente. Então, a gente tem algumas funções heurísticas. O que são funções heurísticas, pessoal? O heurística é basicamente um meio que nós temos para expressar como eu estou próximo ou não de uma dada meta. Então, o objetivo da heurística é fazer a estimativa do quão próximo eu estou de uma meta. A gente tem várias formas de calcular essas heurísticas, geralmente isso varia de acordo com o problema, correto? No caso aqui, para buscas de caminhos, quando a gente tem mapas, nós temos essas duas equações aqui, que é baseada na heurística de Manhattan e a euclidiana, que é a distância euclidiana, que é muito simples, é facinho. Então, são as heurísticas mais simples que a gente tem. Então, aí, só mostrando aí, breve, o que é a diferença entre essas duas heurísticas? As heurísticas são basicamente a heurística euclidiana, que seria essa lista verde aqui, ela simplesmente pega um ponto e outro e vai verificar a distância em linha reta desse ponto. Enquanto que a de Manhattan, ela considera o quê? Ela não considera andar nas diagonais. Ela considera apenas o quê? Os passos na horizontal e na vertical. Correto? Então, essa é a diferença entre a heurística de Manhattan e a euclidiana. A gente for ver o cálculo dela, é bem simples. Então, a gente verifica, a gente tem dois pontos, né? Aqui, por exemplo, esse ponto e esse outro, e a gente vai simplesmente verificar a diferença entre esses pontos para calcular a distância. Então, com o algoritmo de busca, a gente trabalha com outros conceitos aí, como look ahead, a questão de admissibilidade, de um algoritmo ser consistente e do caminho ótimo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes não, fica aí como dica para vocês poderem estudar, mas só interessante é o quê? O que é o caminho ótimo? O caminho ótimo consiste em todo o conjunto de estados onde eu tenho um melhor valor de heurística, ou seja, a menor distância de um dado ponto até a minha meta. Então, o caminho ótimo consiste em todos os estados que me levam do estado inicial até a minha meta, onde cada estado tenha a sua distância ótima, ou seja, o menor valor possível. Tranquilo? Então, o LRTA. O LRTA, que é o nosso algoritmo aí que eu vou falar rapidão para vocês, ele é um algoritmo baseado em aprendizado, então a ideia dele ele avalia localmente quais movimentos que ele pode fazer, realiza o movimento e de acordo com o movimento ele pontua o estado que deu origem ao seu estado atual. Então isso consiste no aprendizado. Então ele movimenta e aprende, movimenta e aprende. A ideia é que no final de todo o processo ele tenha passado por vários caminhos e aprendido. É basicamente como se fosse um aprendizado por reforço. Ele passa no ponto e aprende se aquele ponto é bom ou não. Então aqui está o algoritmo bem rápido do LRTA. O que é a ideia? Eu verifico qual que é o melhor estado, o que corresponde ao melhor estado. Aquele onde a distância do meu vizinho até a minha meta, que corresponde à heurística, mais o custo de chegar no meu vizinho, é o quê? É o menor entre todos os vizinhos. Então eu verifico para o meu estado atual, todos os seus sucessores. Aquele sucessor que tiver o menor custo de movimento, ele é o nosso cara que a gente vai fazer a ação. Tranquilo? E aqui, a única coisa que é importante é que a gente tem a atualização da heurística. O que é essa atualização? Essa atualização basicamente fala o seguinte: movi para um estado que é pior do que eu estava anteriormente. O que a gente faz? No estado anterior, a gente vem e atualiza esse valor de heurística. Beleza? Então, como que é essa atualização? A atualização é com o valor do custo
mais da heurística do meu melhor vizinho, comparado com o valor da heurística atual. Então, por exemplo, aqui o mapa, eu tenho aqui o Kakashi. Se vocês não conhecem que é o Kakashi, dê uma olhada lá no Naruto, que é bem legal. Então, o Kakashi está saindo desse ponto aqui, central, e ele tem de chegar nesse círculozinho vermelho. Nesse círculozinho verde, desculpem. E aqui a gente tem em vermelho o valor de heurística de cada ponto para a minha meta. E tenho também os custos de movimentar de um estado para o outro. Considerem, pessoal, que aqui seria cada ponto que está marcado em vermelho seria como se fosse um quadrado. Como se fosse um ponto que eu posso visitar. Beleza? Então aqui o Kakashi, ele pode movimentar para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Então, nós temos aí que o estado atual seria onde o Kakashi está. E a gente pode realizar esses 4 movimentos. Se a gente for verificar, como que é avaliado quem que é o melhor sucessor do melhor movimento? É avaliado a partir do custo da heurística, que no caso aqui seriam todos são igual a 1. Desculpa, é o custo do movimento que todos os custos são igual a 1 e o valor de heurística. Então a gente tem aqui que para andar para a direita tem o custo 1 mais o valor de heurística 2. Andar para cima tem o custo 1 mais o valor de heurística 2. Andar para a esquerda tem o custo 1 mais o valor de heurística 4. Então aqui, com esse cálculo, baseado no custo do movimento mais da heurística, nós calculamos o total, que é o custo do meu movimento. Aquele que for o menor valor corresponde ao meu estado sucessor que eu vou andar. No nosso caso aqui, como teve um empate entre esses dois valores, a gente pode simplesmente sortear, porque já que eles têm o mesmo valor, são ambos bons. Então aqui, por exemplo, eu selecionei, no caso, para cima. Então, aqui, esse aqui que é o nosso valor de atualização de heurística, que ele considera o valor de heurística do meu estado atual mais o valor de heurística para eu caminhar para o meu vizinho, que nesse caso aqui seria 3. Então, nesse somatório aqui, a diferença entre 3 e 3 significa que eu estou realizando um movimento que ele não é pior do que eu já estou agora. Então, a gente não atualiza o valor da heurística do estado atual. Então, a gente acabou de movimentar para cima, a gente só pode fazer o movimento, que seria para baixo. Então, aqui a gente tem o processo de atualização de heurística. Se a gente for observar, o valor da heurística atual é 2. E o custo para realizar o movimento para o meu sucessor é de 4. Então, o que a gente faz? A gente está realizando o movimento para um estado que é o pior nesse momento. Ou seja, o meu melhor estado vizinho é pior do que eu estou atualmente. Logo, o que nós fazemos? Nós atualizamos o valor de heurística do meu estado atual. Por quê? Porque eu estou realizando um movimento que não é bom. Ou seja, antes aqui no meu estado superior, que estava aqui marcado como 2, 2 era o valor de heurística e nós atualizamos esse valor para 4. Por quê? Porque nós realizamos um movimento que não é bom. Ou seja, nós estamos voltando. E isso é baseado simplesmente no custo do meu sucessor, que é o melhor sucessor que eu tenho para aquele estado, mas é pior do que o ponto que eu estou atualmente, mais o seu custo. Então, a diferença entre 2, que é o valor atual, e 4, eu pego o valor máximo. Como é 4, eu vou e atualizo. Correto, pessoal? Então, esse processo nós vamos fazendo sucessivamente, até encontrar um caminho que corresponde à minha solução. Então, para esse problema aqui, o caminho corresponderia exatamente a esse, sair por aqui até chegar no nosso ponto. A gente observar que tem um custo de 10 para realizar o movimento desse ponto para esse. Por isso que acaba tendo um valor de atualização de heurística maior. Então, a ideia é que eu vou aplicando o algoritmo de busca LRTA e ele vai passando por vários caminhos e vai melhorando a minha solução. Ao final, nós vamos ter o quê? Uma solução que seja a melhor possível. Então, o legal do LRTA é que ele consegue executar movimentos e aprender em termos de execução sem necessariamente conhecer todo o ambiente, que é uma coisa muito legal para jogos de estratégia em tempo real. Então, planos. O que corresponde planejamento? A gente criar planos. Planos é basicamente um conjunto de ações. Então, a gente tem um estado inicial, tem um conjunto de ações, que
corresponde ao meu plano, eu tenho a minha meta. Então, executando um conjunto de ações, eu consigo sair do estado inicial e chegar na minha meta. Então, aqui eu tenho a definição formal aqui de como que é o planejamento, eu não vou entrar, a gente tem algumas linguagens de representação também de planejamento. Então, só mostrando aí uma das linguagens que é chamada STRIPS, ela é baseada em lógica proposicional, a gente tem literais de primeira ordem. Então, isso daqui, pessoal, eu não vou entrar nessa parte de lógica, mas o que é a ideia? Eu tenho ações e essas ações fazem o quê? Elas correspondem a um conjunto de pré-condições, ou seja, se essas pré-condições de uma proposição são satisfeitas, eu tenho a alteração do meu estado sucessor, ou seja, do meu mundo, com a adição ou remoção de alguns termos. Ou seja, se eu quero voar de um lugar P, de lugar D para o lugar P, eu executo essa ação. Só que nós temos esse conjunto de pré-condições. Ou seja, se eu estou saindo de um voo, de um avião, o primeiro que o meu P, minha pessoa, ele precisa estar no ponto, precisa estar o avião no meu ponto também, o aeroporto também está disponível para o meu destino, e o aeroporto para onde eu estou indo também precisa estar disponível. E os efeitos é o quê? Realizar exatamente o movimento de um ponto para o outro. Então eu não vou chegar a entrar em detalhes aqui muito a fundo, mas, por exemplo, um exemplo que é muito comum que a gente tem na nossa área de planejamento é o problema do mundo dos blocos, onde eu tenho a configuração inicial e eu quero, através de ações que movimentam os blocos, chegar ao meu estado meta. Então, eu não estou mostrando aqui a solução, mas seria o quê? Para chegar no estado meta, seria movimentar o bloco C para baixo, para a mesa, depois movimentar o bloco B sobre o bloco C e depois movimentar o bloco A sobre o bloco B. Com isso, a gente tem o nosso estado meta. Então, o planejamento consiste em achar esse conjunto de ações aqui que, quando aplicados sobre o meu estado inicial, consiga atingir a minha meta. Então, isso consiste o planejamento, correto? A gente tem vários domínios de problemas de planejamento. Vou falar aí brevemente do JavaFF. Então, o JavaFF, o objetivo principal dele é facilitar a nossa vida. Facilitar em questão de implementação de algoritmos de busca e implementação de heurísticas. Então, quando eu falo heurística, pessoal, a ideia é o quê? Eu tenho um algoritmo de busca, eu tenho heurística no meu planejamento, que é o quê? Eu avalio quão bom é um estado sucessor. Então, essa heurística vai ajudar a guiar o meu algoritmo de busca para a minha meta, correto? Então, nós fizemos o desenvolvimento de interface gráfica para facilitar os testes, usando o planejamento e desenvolvimento de algoritmos de busca. Então, aqui está o nosso ambiente de exemplo, JavaFF GUI, que é a nossa interface gráfica para os testes. Nós temos, ele também gera uma parte de gráficos comparativos entre algoritmos. Então, o que é a ideia dele? Nós temos o JavaFF, a biblioteca. Então, se vocês quiserem pegar só a biblioteca para execução do JavaFF, fique à vontade, está disponível aí, o pessoal fez e nós contribuímos também com um pouquinho do nosso trabalho. Temos o JavaFF GUI, que seria a interface gráfica nossa, que nós criamos para facilitar os testes. Então, nós temos o quê? Dentro desses ambientes, tanto do JavaFF GUI quanto JavaFF Library, que é nossa biblioteca, quanto da interface gráfica, nós temos algoritmos de busca. Então, temos também que o JavaFF GUI ele consegue monitorar eventos que estão ocorrendo na biblioteca de JavaFF através do framework Log4j. Então, nós conseguimos, através do Log4j, monitorar eventos que estão ocorrendo dentro do JavaFF. Então, o que é interessante? Nós conseguimos monitorar o que está acontecendo com o algoritmo que a gente planeja, que a gente desenvolveu. A gente consegue saber o que ele está fazendo sem ter que necessariamente ficar alterando o código, beleza? Em tempo de execução, em tempo de teste. Mais para frente eu vou mostrar como que ele funciona. Então, nós podemos criar nossas aplicações. Então, aqui o JavaFF Example, um exemplo de JavaFF. Então, nós conseguimos criar nossos algoritmos de busca simplesmente reutilizando o ambiente de teste e a nossa biblioteca do JavaFF, correto?
Então o projeto aí está nesse link aqui, code.google.com/p/JavaFFGui. Então aqui vocês conseguem baixar o projeto, o código e fazer tudo. Então nós temos aí a possibilidade de monitorar através de interface gráfica os níveis de log, temos também a possibilidade de injetar de forma bem fácil novos algoritmos. Mais para frente eu vou falar certinho sobre essas características. Então nós conseguimos colocar também nesse ambiente de teste execuções, colocar quantas execuções a gente quer para executar em cada algoritmo e também restrição de tempo para cada um desses algoritmos que estão executando, que às vezes um algoritmo de busca às vezes gasta muito tempo para realizar o planejamento. Então o que a gente faz? Limita o tempo. Estourou o tempo, a gente para ele. Então aqui tem uma estrutura de exemplo do nosso projeto. Então nós temos aqui simplesmente quando vocês forem desenvolver um novo projeto aí de vocês, é simplesmente importar a nossa biblioteca do JavaFFGui, que já traz a biblioteca do JavaFF Library, e desenvolver o nosso algoritmo de busca. Beleza? Então aqui só um exemplo de como startar o nosso algoritmo. O que vocês precisam fazer? Instanciaram o ambiente de teste, passaram onde que são os caminhos, que estão alguns problemas de vocês. E aqui vocês startam a aplicação. Vocês precisam simplesmente passar o caminho desses, de onde estão os problemas, que já vou falar, que são os domínios e os problemas, e aqui passar o algoritmo de busca que vocês vão executar no planejamento. Aqui está um exemplo de busca, que na verdade é uma busca em largura. Então, o que é a ideia da busca em largura? Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes, mais para frente, em outro vídeo, em outro post, eu vou até falar um pouco de processo de busca em largura e profundidade, que eu acho que é bem legal e é o conceito inicial aí que a gente tem de busca e é o mais comum. Então, aqui tem simplesmente um algoritmo de busca em largura para um problema de planejamento usando o JavaFF. Mas daqui a pouco, pessoal, eu vou pegar e importar um projeto e mostrar para vocês como que esse algoritmo aqui funciona. Então aí só uma conclusão bem rápida. Então a gente desenvolveu um ambiente de teste, está aí disponível para vocês. Usem, abusem, contribuam também. Então estou aberto aí a questionamentos. No nosso próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o JavaFF na parte de desenvolvimento e implementar um algoritmo bem simplesinho aí para vocês. Tranquilo? Então eu tenho algumas propostas de trabalhos que podem ser desenvolvidos lá dentro do JavaFF para problemas de planejamento, como implementar o algoritmo IDA, o SMA, estrela, o LRTA, estrela LS, o SLA e assim por diante. Tranquilo? Então estou aí aberto a dúvidas, questionamentos, postem no blog, curtam, pessoal, curtam bastante lá no Facebook, a minha página, que eu vou estar aí para ajudar vocês. Eu sei que o vídeo foi extremamente rápido, mas é só uma introdução para vocês poderem instigar o que é planejamento, o que é busca, beleza? E deem uma olhada lá, testem, achem bugs e me enviem, eu corrijo um dia, tranquilo? Então aí só uma introdução para vocês e um abraço e até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu passo para vocês esse novo conteúdo usando o JavaFF.